Mari, muito boa questão, porque, de fato, é óbvio, né, que uma delação premiada, uma colaboração por parte do Daniel Vorcaro ajudaria a esclarecer o que está acontecendo, né, nos mais altos escalões dessa cleptocracia que se instalou no Brasil. Mas ela é imprescindível? Obviamente que não. Diante de tantos elementos que já foram reunidos de prova, os aparelhos telefônicos, as conversas que vieram a público, já há material suficiente para que a Polícia Federal conclua eventual inquérito e o Procurador-Geral da República exerça o seu papel de titular da ação penal pública. Diante de tudo o que já veio a público, né, em várias decisões do André Mendonça, vamos lembrar aqui, né, a turma, quando Vorcaro tinha ali um departamento infiltrado em órgãos públicos, Polícia Federal, acessava o sistema de banco de dados da própria Interpol, descobriu antecipadamente sobre a decretação da sua prisão preventiva, né, numa manobra espúria, pagando lá um site para que publicasse essa informação e, de alguma forma, esquentasse essa informação para justificar a atuação dos seus advogados antes mesmo que a decisão tivesse sido publicada. Então, diante de tudo que já veio a público, já haveria mais do que elementos suficientes para que o Ministério Público, né, o Procurador-Geral da República, exercesse o seu papel. É óbvio que uma eventual colaboração do Vorcaro auxiliaria, né, a entender o papel de cada um desses agentes, a divisão de tarefas de todo esse esquema criminoso. A colaboração, ela facilita o trabalho investigativo, né? Ela aponta, né, quais eram as relações, qual a natureza dos diálogos, né, como é que todo esquema criminoso se construiu e como ele foi desenvolvendo as suas atividades ao longo do tempo. É um facilitador do trabalho investigativo, mas nada impede que, já diante de tudo que foi reunido, que a Polícia Federal, óbvio que estamos falando aqui de terabytes de dados reunidos, né? Tantos aparelhos telefônicos, então há um tempo necessário para que se chegue a uma conclusão sobre todo o material reunido, mas só com os elementos que já vieram a público, que nós analisamos aqui diariamente na Gazeta, já haveria aqui mais do que elementos suficientes para que o Ministério Público exercesse o seu papel, né, de responsabilizar criminalmente, mediante a provocação do Poder Judiciário, aqueles que se envolveram nessa trama criminosa. Ou alguém acha normal, né, que um ministro do Supremo seja dono de um resort no interior do Paraná e que tenha vendido cotas para um fundo que era administrado pelo cunhado do Daniel Vorcaro. E tanto assim que depois ele se declarou suspeito, né? Depois de todos esses fatos era público, ele negava peremptoriamente qualquer envolvimento com o Vorcaro, e aí quando a situação ficou incontornável, quando uma reportagem vai na cidade de Marília, entrevista a cunhada do Toffoli, ela diz desconhecer que o marido dela fosse dono do resort, aí, né, ele vem a público e se afasta do processo, de uma figura completamente anômala, que não existe, ou você, na condição de juiz, né, está impedido ou suspeito para atuar naquele caso, ou você tem, né, o dever indeclinável de exercer a sua jurisdição. Não, ele criou a figura da renúncia à relatoria do caso, né, e aí que o caso então foi distribuído para o ministro André Mendonça, ou também no caso ainda mais grave do ministro Alexandre Moraes, de que a sua esposa foi contratada e até agora não veio a público nenhum diálogo, né, entre o contratante Daniel Vorcaro e a contratada Viviane Barsi de Moraes. Olha que, né, será coincidência que todos os diálogos que vieram a público só são entre o Vorcaro e o ministro do Supremo e não entre Vorcaro e sua esposa? Então, diante, né, de tudo o que já veio a público, já há elementos suficientes para a propositura de uma ação penal. Então, é óbvio, como eu disse aqui, que a colaboração do Vorcaro facilitaria muito mais as coisas, que o papel do colaborador é justamente esse, que ele efetivamente, né, forneça dados, informações, documentos, porque, né, a colaboração premiada, e é sempre bom destacar isso, ela é um meio de obtenção de provas, né? Você não pode condenar ninguém com base única e exclusivamente numa colaboração, mas ela é justamente que permite, na condição de meio de obtenção de prova, que você acesse, né, os elementos de informação, dados, documentos, né, extratos bancários, que vão ajudar a desnudar a teia criminosa, a revelar cada um dos partícipes, autores de todo, né, o empreendimento criminoso e a materialidade do delito, os crimes efetivamente praticados.
estamos falando da maior fraude bancária da história do Brasil, que veio se desenrolando no mínimo ali desde 2017, 2018, né, que atingiu o seu ápice com a transação do BRB, né, que compra os títulos podres do Banco Master, na tentativa ali de compra do banco mesmo, que estavam sendo pressionados para que adquirisse o banco na sua integralidade, e aí desmoronou o castelo de cartas. E, né, sabemos todo desdobrar, especialmente a partir de novembro do ano passado. Então é óbvio que em 3 meses, 5 meses, 6 meses, você não vai conseguir, né, reunir ainda todos os elementos, mas já há elementos suficientes para a propositura de uma ação. Então é óbvio, uma colaboração do Vorcaro seria importante? Seria, facilitaria, mas não impede que as autoridades policial e o Ministério Público exerçam o seu papel. A pressão que tem que se colocar nesse momento aqui, acima de tudo, é sobre o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ele que, né, ao longo do tempo tem se comportado como um verdadeiro serviçal do STF, né? Ele que, na condição de Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público, né, antes parece um estagiário do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes, né, e diminuindo o peso institucional, né, do Ministério Público. Eu lembro muito dos petistas se referindo à época, no final da década de 90, ao Geraldo Brindeiro, que era o Procurador-Geral da República da época, como, né, o Arquivador-Geral da República, o Engavetador-Geral da República, né, que diziam que ele engavetava todas as investigações. Pois, né, o Paulo Gonet também está se prestando a esse papel, né, de engavetador de investigações, salvo quando isso envolve algum interesse do STF, né, que aí no caso, por exemplo, do governador Zema, né, do ex-governador Zema, eles promoveram ali medidas criminais pelo vídeo satírico, né, o famoso Vídeos Intocáveis. E então fica muito claro, né, essa associação espúria entre as mais altas autoridades do país para transformar esse escândalo, né, numa pizza, né? Querendo, obviamente, que as pessoas esqueçam, aproveitando esse momento agora, Copa do Mundo, atenção voltada aí para os jogos, depois temos o processo eleitoral, né, em especial as eleições presidenciais, e a tentativa também de, como bem lembrado pelo próprio Constantino, né, de que arrastar essa investigação toda para que, eventualmente, o Alexandre de Moraes, que é será o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal, possa assegurar, né, esse tapetão e que as coisas fiquem acomodadas e que ninguém seja responsabilizado. Então, a expectativa, há uma expectativa com a delação do Vorcaro, mas ela não é imprescindível. O imprescindível é que Polícia Federal e o Ministério Público cumpram o seu papel, reúnam as provas, né, reúnam esses elementos e aí, concluído o inquérito, pela responsabilidade, o Procurador-Geral da República denuncie todos os envolvidos nesse escândalo. Mari. Todos os dias, milhões de brasileiros acompanham a Gazeta do Povo. São mais de 2.100.000 inscritos e uma média de 22 milhões de visualizações por mês. Uma programação construída para quem quer entender, em tempo real, os fatos que movem o país. Quase 10 horas de conteúdo inédito, 9 horas ao vivo, uma audiência altamente engajada, presente em todo o Brasil e uma das maiores operações de jornalismo em vídeo do país. Informação em tempo real, programação contínua, Gazeta do Povo.